Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Bom dia a todos da nossa turma. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento no dia 6 de abril de 2021, período da manhã, da primeira turma, da terceira Câmara da segunda sessão do CARF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, e votarão nessa sequência. Nós temos para amanhã previstos os itens 1 a 29, foram retirados de pauta os processos dos itens 12 e 13, e temos uma sustentação oral do item 1. Então, eu quero dar início por esse processo, o item 1 da pauta, recorrentes Fazenda Nacional e Sociedade Educacional Plínio Leite, de relatoria do Dr. Paulo. Aí eu vou pedir para que o Marco Antônio, por gentileza, convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação agora. Obrigada. Item 1 da pauta, Dr. Augusto de Albuquerque, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 1 da pauta, Dr. Augusto de Albuquerque, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Obrigada. Bom dia, doutor Augusto. Bem-vindo ao nosso colegiado. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora Sheila. Bom dia a todos os conselheiros. Bom dia. Nós vamos dar início ao julgamento do processo item número 1 da pauta, recorrentes Fazenda Nacional e Sociedade Educacional Plínio Leite, de relatoria do Dr. Paulo. O senhor solicitou a sustentação oral, né? O senhor já participou aqui do colegiado alguma vez, no virtual? A gente vai iniciar pela leitura do relatório. Em seguida, o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral, e em seguida o doutor Paulo faz a leitura do voto. Eu vou pedir para que todos, hoje se deu uma mudança na cara aqui, gerenciem a qualidade nesses 3 pontinhos aí na tela, colocar em baixa definição. Correto? E aí eu vou pedir que todos deixem o microfone desligado. Com a palavra o doutor Paulo. Ok, o processo de interesse da Sociedade Educacional Plínio Leite, ele trata de contribuições sociais previdenciárias devidas a terceiros, período de apuração de 1 de 2007 a 12 de 2008. O lançamento decorreu da suspensão da eficácia do Certificado de Entidade Beneficente Social, SEBAS, no contexto de uma ação popular, entendeu? E o lançamento tem fundamento nesse fato, entendeu? Na suspensão aí do SEBAS. Impugnado o lançamento, a decisão de piso manteve a exigência. E a interessada, né, apresentou recurso voluntário, da qual tomou ciência em 10 de 6 de 2003, somente em 27 de 11 de 2013, e apresenta preliminar de tempestividade, né? Consta dos autos resolução que converteu o julgamento em diligência para que fossem cientificados da decisão recorrida supostos devedores solidários. Em consequência, vieram aos autos recursos voluntários interpostos pelo Colégio Plínio Leite e por Riga participações limitadas. As folhas 644 seguintes, requerimento interposto pela Sociedade Educacional Plínio Leite, pleiteando o arquivamento do processo em fase de decisão judicial transitada em julgado, tendo sido revogada a decisão liminar,
que suspenderam os efeitos do ato de renovação do SEBAS, único fundamento do lançamento. Bom, é esse o relatório. Ok, Paulo. Com a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Paulo. Primeiro, uma satisfação participar do julgamento. Em segundo lugar, eu espero aqui contribuir, principalmente com as informações de fato. Mas eu não tenho muito a acrescentar ao relatório feito pelo doutor Paulo. De fato, é isso mesmo. É um lançamento efetuado a partir de uma ação popular que suspendeu os efeitos dos certificados SEBAS e autorizou que fossem feitos esses lançamentos para prevenção de decadência. Meu objetivo aqui, na verdade, é reportar um fato superveniente, que até foi já colocado pelo Dr. Paulo, e é a extinção dessa ação popular, inclusive sem julgamento de mérito. No primeiro momento foi deferida essa liminar, no entanto, a sentença revogou a liminar, ou seja, julgou improcedente aquela ação popular. O autor popular apresentou o recurso de apelação ao TRF2, e o TRF2 não só cassou a sentença, mas extinguiu, sem julgamento de mérito, essa ação popular. Portanto, o objetivo aqui é demonstrar aos senhores que o único motivo que fundamentava esses lançamentos se extinguiu, ou seja, essa decisão liminar ainda lá atrás da ação popular. Portanto, o pedido aqui da recorrente é que esses créditos sejam exonerados, cancelados, em razão deste fato superveniente. Nós enviamos memoriais aos senhores contendo a inteiro teor da ementa e também a certidão de trânsito em julgado deste processo. Ele transitou em julgado na data de 13 de maio de 2019, ou seja, quase 2 anos atrás. Não sei se os senhores têm isso em mãos, eu tenho aqui na minha tela, caso os senhores queiram ver, eu posso compartilhar minha tela e demonstrar. Mas, presidente, são esses os esclarecimentos que eu gostaria de trazer e, mais uma vez, pedindo o cancelamento do lançamento. Eu fico aqui à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento de fato. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Vou passar a palavra para o doutor Paulo. Ok, vamos ao voto. Eu não conheço do recurso de ofício que exonerou o crédito tributário relativo a encargos de tributo e multa no montante de 600 e poucos mil reais, por estar aquém do limite de alçada na data do julgamento. Aí eu aplico a súmula CARF 103. Quanto ao recurso voluntário apresentado pela Sociedade Educacional Plínio Leite, passo a analisar a preliminar de tempestividade fundada na suposta nulidade da intimação da decisão recorrida, levada a efeito em 16 de junho de 2013, as folhas 351, em endereço diverso do referido na qualificação da peça impugnatória. Com efeito, essa tese não comporta acolhida. A intimação postal, como foi o caso, deve ser dirigida ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Aí eu cito o dispositivo legal. Assim entendido, aquele regularmente constante do cadastro CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica. Irrelevante no caso que o sujeito passivo tenha consignado o endereço diverso em peça impugnatória ao lançamento, ou que o AR tenha sido recepcionado por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários. Do exposto, deixe de conhecer do recurso interposto pela recorrente Sociedade Educacional Plínio Leite. Pelos mesmos fundamentos, deixe de conhecer do requerimento interposto pela Sociedade Educacional Plínio Leite, folha 644, pleiteando o arquivamento do processo em fase de decisão judicial transitada em julgado, tendo sido revogada a decisão liminar que suspender os efeitos do ato de renovação do SEBAS, único fundamento do lançamento, por escapar à competência desse colegiado apreciar qualquer matéria deduzida pela recorrente. Em que pese o lançamento ter sido constituído exclusivamente em face do sujeito passivo, não havendo fundamento algum no refisque a caracterizar a existência de devedores solidários, que sequer foi ventilada na decisão recorrida, o julgamento foi convertido em diligência para intimação de supostos devedores solidários, relevando destacar os seguintes trechos das respectivas resolução. Aí eu transcrevo aí, entendeu? Com efeito, a própria resolução admite que referidas pessoas jurídicas não foram arroladas como devedores solidários das contribuições sociais devidas a terceiros, o que é o caso do lançamento, bem como não impugnar a exigência em peça única conforme relatado. A única impugnação constante aos autos é a de folhas 263 e seguintes, interpostos pela Sociedade Educacional Plínio Leite.
do exposto, reputo insubsistente a resolução e seus efeitos, pelo que não conheço dos recursos voluntários interpostos por estranhos, terceiros estranhos aos lides. Aí eu vou fazer só uma observação. Esse contribuinte tem 2 lançamentos. Ele tem o lançamento das contribuições devidas a terceiros e as contribuições da cota patronal. Na cota patronal tem os devedores solidários. Eu tenho a impressão que eu vi um equívoco da decisão dessa resolução que se aplicaria só a outro processo, e não a esse processo aqui, entendeu? O outro processo também está distribuído para a minha relatoria e serão apreciadas todas as teses porque há impugnação tempestiva, entendeu? Dos devedores, recurso voluntário tempestivo dos devedores solidários. Esse aqui eu não tenho como conhecê-lo, entendeu? É o voto. Então, o voto é voto por não conhecer do recurso de ofício, não conhecer do recurso voluntário interposto pela recorrente Sociedade Educacional Plínio Leite por intempestivo e não conhecer dos recursos interpostos por terceiros estranhos à lide. É como voto. Ok, Paulo, obrigada. A intempestividade foi bem grande, né? Foi em setembro, né? Foi. Em E suma, era ele tem endereço na 10/6, né? Ele alegou endereço diverso, né? Uhum. Mas o domicílio ainda continuava sendo esse, né? Perante a Receita, né? Continuava sendo esse, inclusive o domicílio que constou da procuração dirigida ao patrono que defendeu, que apresentou o recurso voluntário, né? Uhum. Ok. Presidente, tem como só fazer um breve resumo desse processo? Que eu tive dificuldade de abrir aqui algumas peças, algumas coisas. Paulo, você poderia fazer? Nós temos, então, devedores solidários. Os devedores solidários... devidas a terceiros. Foi lavrado exclusivamente em face do contribuinte. Não há devedores solidários no processo. Tá. O contribuinte impugnou a exigência e o lançamento tem fundamento exclusivamente no fato de ter sido suspenso o SEBAS, no contexto de uma ação civil pública. Essa ação civil pública transitou em julgado e sem decisão de mérito. Então, esses efeitos da suspensão do SEBA não existem mais. Efetivamente, o fundamento do lançamento pereceu. A questão que eu não estou enfrentando o mérito do recurso voluntário, a questão não temos um recurso voluntário tempestivo e não temos devedores solidários a ensejar a apreciação dos recursos voluntários por eles apresentados, em atendimento a uma resolução. Essa resolução, ela encerra um equívoco, entendeu? Ela não era para ter sido proposta nesse processo, e sim apenas no processo da obrigação relativa à contribuição da cota patronal, entendeu? Então, a resolução trouxe ao processo pessoas que não precisariam estar. Fazem parte do processo, são estranhos à lide. E aí, o recurso que foi protocolado foi destas terceiros estranhos à lide. O recurso protocolado por terceiros eu não estou apreciando. Eu estou apreciando o recurso protocolado pelo contribuinte. Esse eu estou julgando intempestivo. Ah, está intempestivo, tá. Ah, tá. A ciência foi em junho e ele apresentou o recurso em setembro. Aí fica difícil. Aí ele não está conhecendo do recurso de ofício, porque o crédito que foi exonerado em primeira instância era 600 e poucos mil. Não conhecendo o recurso voluntário por intempestividade do devedor lá, a Sociedade Educacional Plínio Leite, e não conhecendo dos recursos interpostos por terceiros estranhos à lide. Ok, doutor Wesley? Ok. Alguém tem mais algum questionamento? Posso colocar em votação? Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Me acompanha.
Eu também acompanho. Então, item 1. Sim, doutor, o senhor gostaria de falar? Sim, presidente. O doutor Paulo bem levantou que o lançamento das contribuições da cota patronal, parece que o recurso voluntário é tempestivo. Então, fatalmente nesse recurso se conhecerá do conteúdo da decisão e poderá se conhecer também dessa alegação superveniente de que a ação popular foi julgada improcedente, sem julgamento de mérito. Me parece que há uma relação de prejudicialidade desse lançamento principal que fatalmente atingirá também o lançamento de contribuições de terceiros, que está em objeto de julgamento agora. Está se formando uma maioria pelo não conhecimento do recurso voluntário, e isso desaguará naturalmente na constituição definitiva desse crédito. E me parece que no outro lançamento, irmão desse, nós teremos uma situação completamente antagônica. Estou levantando essa questão de fato para que o colegiado aprecie se não há outra medida mais producente para que esse lançamento não seja constituído, tendo em vista que o fundo de toda essa discussão aqui é uma ação popular, cujo fundamento inicial, que gerou todos esses lançamentos, não existe mais. Me parece que isso tem uma conotação de ordem pública, que o conselheiro do CARF pode, inclusive, atravessar o próprio recurso voluntário, não tendo sido conhecido, né? Me parece que é uma questão extraprocessual. Eu estou levantando esses debates aqui, que me parece uma questão relevante para a turma decidir. Por favor, excelência. Ok, doutor, obrigada. Vou passar para o doutor Paulo, que pediu. Sim, só para esclarecer, esse não conhecimento do recurso não implica que esse crédito tributário será necessariamente executado, porque a unidade preparadora ela vai ter o dever de apreciar essa questão superveniente, entendeu? Nos controles prévios à inscrição da dívida ativa e tudo mais, entendeu? E possivelmente vai ter a oportunidade de considerar a decisão que vai ser proferida no outro processo. E até que já foi proferida em outros processos de interesse do contribuinte que não chegaram aqui, entendeu? Com base nesse mesmo fundamento. Então, não acho que haverá, assim, eu não tenho como decidir algo que eu não tenho competência, entendeu? Ainda que no outro processo venha a reconhecer o direito do contribuinte, eu não teria como, nesse processo que não se instaurou o litígio perante o CARF, conhecer da matéria, entendeu? Nem mesmo a título de ordem pública, doutor Paulo? Não tem. Porque a título de ordem pública, isso pode ser conhecido também na revisão de ofício pela autoridade preparadora, que vai ter competência para fazê-lo, entendeu? Perfeito. Desculpa mais uma vez interromper o julgamento, e aí eu vou finalizar por aqui. Não é raro a gente encontrar algum tipo de dificuldade na delegacia de origem em algumas questões. Eles muitas vezes dizem que não tem legitimidade para, enfim, se aprofundar nisso, e a gente tem que aguardar a inscrição em dívida ativa para pedir um pedido de revisão, enfim, isso causa um certo estresse e uma aflição no contribuinte. Por isso, só essa intervenção. Mas, enfim, a discussão está posta aqui, eu entendo o posicionamento do conselheiro. Ok, doutor. Vou passar para o doutor João. Só destacando, muito bem, doutor Paulo, parabéns pelo voto e pela sua intervenção final. Só lembrando que aqui não há possibilidade de ordem pública, porque implicaria, na verdade, a gente analisar não apenas a questão superveniente, que foi a solução daquela ação judicial que eu estou lendo aqui nos memoriais, sem resolução de mérito, mas o próprio fundamento do lançamento, que a gente terá a oportunidade de analisar quando o doutor Paulo trouxer o outro processo. Porque, analisando apenas em tese, não conheço o outro processo, não sei qual vai ser o voto do doutor Paulo, a solução lá da demanda judicial, daquela ação civil pública, sem resolução de mérito, ela pode não implicar na modificação daquele crédito tributário, por ausência de CEPAS. Porque nós já sabemos que os CEPAS, de acordo com a declaração de constitucionalidade do inciso 2º do artigo 55 da U 212, a exigência dos CEPAS permanece rígida. Eu teria que analisar outros fundamentos que não me parece aí, sinceramente, serem matérias de ordem pública. Sob pena de estarmos nós
fazendo o próprio recurso do contribuinte, que foi dado por intempestivo, e trazendo para este processo, que não é da contribuição previdenciária, mas da contribuição de terceiro, o argumento, a despeito da tempestividade, trazer o argumento e apreciar o argumento se o SEBAS era ou não exigível. E esse me parece que é o fundamento do lançamento. Então, eu não concordo com a matéria seja de ordem pública de maneira alguma. Isso é uma matéria recursal. O contribuinte poderia ou não se insurgir quanto à questão da existência do SEBAS. Então, não é uma questão de ordem pública. Falo isso sem conhecer o outro processo. Pode ser que lá na análise do outro processo a gente chegue a uma conclusão diferente, porque sim, aí a matéria é pertinente. E também concordo com o doutor Paulo que não reside competência para o conselheiro analisar se não tem litígio. É diferente, por exemplo, como a gente analisou aqui, casos de uma decadência. No caso de uma decadência, há um defeito na origem, não poderia ter sido lançado lá na origem, porque já estava decaído. Aqui não, aqui foi lançado quando havia uma circunstância que permitia o lançamento, que era uma ação judicial, uma ação civil pública em curso, que só depois do lançamento veio a ter um deslinde. Então, não me parece ser realmente a mesma situação que a gente já analisou aqui, de decadência, mesmo sem conhecer o recurso. Por isso eu digo, eu não entendo que seja matéria de ordem pública, é matéria recursal, depende de questionamento, e como o questionamento foi intempestivo, ele não é válido. Doutor João, me desculpe, é uma intervenção de fato de novo. Quando eu me referi à ordem pública, justamente porque o único fundamento desse lançamento era a ação popular. A ação popular foi deferida uma liminar, autorizando que o físico efetuasse lançamentos por prevenção de decadência. Mesmo a discussão do SEBAS me parece irrelevante no momento em que essa ação popular é extinta, sem julgamento de mérito, o que traz o efeito de que o SEBAS da entidade, para o período em que foi lançado, ele está mantido, ele é rígido. Não há nada contra o SEBAS, ou seja, a discussão se o certificado é exigível ou não, ela perde efeito, ela perde a razão de ser. Por isso, o meu posicionamento é a respeito de uma questão de ordem pública, porque se o conselheiro verifica que o único fundamento é uma ação popular, e ele verifica no andamento processual que essa ação popular está extinta, ou seja, o certificado está mantido, me parece que é uma questão extraprocessual. Por isso que eu coloquei a questão de ordem pública, e não pela discussão de mérito, de fato existe a discussão de constitucionalidade, exigibilidade ou não do certificado, conheço muito bem essa discussão, não é esse o ponto, o meu ponto é exatamente esse, é o que eu acabei de dizer, por ser o fundamento vir de uma ação popular que foi extinta, é só isso. Sheila, assim voto, Sheila. Doutor, eu agradeço a participação, a senhora já levantou a questão de fala, agora a gente precisa continuar os debates aqui entre os conselheiros. Eu vou pedir para o doutor Kleber se manifestar e depois, Wesley, você pediu a palavra? Eu pedi, mas eu posso ficar por último. É porque o Kleber já tinha pedido já antes. Não, mas tem a Letícia também, eu fico por último. A Letícia também eu não vi, Letícia, desculpa. Eu me lembro, nós votamos anteriormente um processo desse, que aconteceu aí, que foi uma medida provisória do governo que deferiu todos os pedidos pendentes de SEBAS, né? Então, o governo baixou a medida provisória deferindo todos os pedidos. Então, teve essa ação, que está uma confusão aqui, não sei se era pública, mas, na realidade, com a ação civil pública do Ministério Público Federal, que o juiz suspendeu, né, os efeitos da medida provisória, não tinha SEBAS, ou seja, o pedido do SEBAS era retroativo, né? Era da data do pedido. Então, a empresa, no momento que a medida provisória deferiu o pedido, a empresa estava coberta pelo SEBAS. Aí veio a ação civil pública, o juiz suspendeu os efeitos, né, e determinou que se levantasse os débitos, né, e veio a cair depois. Então, a situação é essa, foi exatamente os efeitos daquela medida provisória que deferiu todos os pedidos protocolares de SEBAS naquela época. Doutor Kleber, obrigada. Doutora Letícia. Eu adiro Peraí. Alguém está com o microfone ligado? Vai, doutora Letícia.
Não, eu adiro à questão processual posta pelo doutor Paulo, no sentido da estabilidade da coisa julgada que se formou pela intempestividade, mas eu quero consignar aqui que eu farei uma declaração de voto exatamente nos termos do que o doutor Paulo muito bem colocou aqui, que a unidade preparadora pode, né, caso assim entenda, fazer a revisão ali naquele momento. Então, eu farei uma declaração de voto nesse sentido posta pelo doutor Paulo, porque realmente eu não vejo como julgadora desse caso posto poder realmente apreciar um recurso que esteja intempestivo. Então, assim, eu simplesmente farei uma declaração de voto exatamente na forma aclarada pelo doutor Paulo, que muito bem conhece, né, a unidade preparadora. Doutor Wesley. Peço desculpas aqui que estão terminando uma pequena obrinha aqui, vai finalizar. Realmente é um caso atípico, né? Não lembro de ter essa circunstância no colegiado até então, porque está intempestivo, não teve lide formada. Eu realmente, assim, nesse primeiro momento, não vejo como acolher, né, o pedido, mesmo que extra-processual. Também vejo que pode haver também uma interpretação de uma questão de ordem pública, tendo em vista o que embasou, né, o lançamento. Eu fiquei um pouco nessa dúvida em relação a esse tipo de situação, que no primeiro momento eu acompanharia o relator nessa questão. Penso que também numa ação manejada judicialmente, o contribuinte teria até facilidade de fazer a sua defesa nesse caso. Mas realmente não vejo, tanto no PAF quanto no CPC, subsidiariamente, algo que dê para embasar nesse sentido, porque se estivermos falando de ordem pública, ok, né, mas como encaixar isso numa questão de ordem pública, essa processual, que eu também fico um pouco com dúvida se seria possível. E se formos encarar a questão de materialidade do lançamento, aí enfrenta o mérito e aí teria que ter a tempestividade. Então, eu fico um pouco com essa dúvida quanto a essa questão. O outro processo, ao que foi dito aqui, não estaria intempestivo, né? Passar para o doutor Paulo. Mas eu acho que a ideia da Letícia é uma ideia interessante. Fazer uma declaração de voto mencionando que a autoridade pode, né, acho que é o artigo, não sei qual é o artigo do CTN, é um 7, alguma coisa, né? 177, não lembro. Mas é que ela pode fazer a revisão diante desse fato superveniente de 2019, né? Paulo. Se entender que é necessária a declaração de voto, ok. Mas eu também adiro a isso aí, entendeu? Faltou só colocar no voto, porque eu costumo fazer esse tipo de referência. Então, no parágrafo aqui, que eu me refiro a esse requerimento, pelos meus fundamentos, desde conhecer o requerimento interposto às florestais, eu vou acrescentar ao final desse parágrafo: referida matéria deverá ser objeto de apreciação pela unidade preparadora em resposta ao direito de petição. E pronto, eles vão analisar na extensão que entenderem que comporta, entendeu? Perfeito, Paulo. Acho que já... Aí eu já implementei essa alteração no voto, tá bom? Okay. No fundamento do voto, né? Obrigada, doutor Paulo. Me atende exatamente minha intenção. Doutor João tinha pedido a palavra. Mudo, João? Tá mudo. Tá apanhando desse jeito, senhor. Só para destacar que eu li atentamente a decisão aqui, doutora Sheila, e a solução dada pelo desembargador do processo sem análise de mérito e de ofício é porque ele entendeu que, dado a decisão havida pelo STF lá, nos autos daquela ação 500 e
576, etc., teria sido suprimida a exigência de SEBAS. Veja só, ele entendeu isso. Quando a gente já discutiu isso aqui outras vezes, e inclusive o próprio STF revisitou a matéria quanto exclusivamente a exigência de SEBAS, e adotou o entendimento, isso em dezembro de 2019, que o SEBAS continuava e continua sendo exigível. O que se discute é o cumprimento dos requisitos de imunidade. Então, não me parece ser cristalino, ainda sem analisar o outro processo que virá aí da relatoria do Paulo, não me parece, analisando só isso, não me parece ser cristalino que o fundamento do auto de infração tenha se tornado insuficiente face dessa decisão aqui, não. Não me parece. Que o fundamento do auto de infração, que foi motivado pela existência da ação popular, mas a ação popular em si não é fundamento do auto de infração, o fundamento do auto de infração foi a existência de um SEBAS automaticamente, como bem colocou o doutor Kleber, automaticamente prorrogado, e aí teve um período que teve realmente a vigência de medida provisória, que é o que foi questionado, que permitiu essa prorrogação automática. Então, o que é o fundamento é, na verdade, a existência do certificado, nessa prorrogação dada automaticamente. Não é a ação popular. A ação popular foi o start, foi o motivador. Não é a ação popular que sustenta o auto. Então, não me parece cristalino, não estou dizendo que a decisão do outro processo não afetaria esse, não. Pode até afetar. Só estou dizendo que não me parece cristalino, é isso. É impossível a gente chegar a essa conclusão sem analisar o mérito. Esse mérito só vai ser analisado no outro processo. Isso. O apelo que eu quero fazer é a gente não entrar no debate do mérito, Sim. já que a gente não está conhecendo, entendeu? Vamos debater no próximo processo, que senão não é produtivo, entendeu? Ok. Então, eu já tinha colhido o voto de todos os conselheiros, inclusive do meu, em relação ao não conhecimento do recurso. Alguém vai alterar, porque eu não proclamei o resultado ainda, em função dos debates? Bom, posso proclamar o resultado, então? Então, ficou, acordam os membros, item 1, Fazenda Nacional, Sociedade Educacional Plínio Leite, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso ofício, não conhecer do recurso voluntário interposto pela recorrente Sociedade Educacional Plínio Leite por intempestivo, e não conhecer dos recursos interpostos por terceiros estranhos à lide. Doutora Letícia, a senhora ainda vai fazer a declaração de voto? Não? Não. Então, fez sustentação oral o patrono Augusto de Albuquerque Paludo, OABDF 42075, doutor? Perfeito, doutora. Peço desculpas pelas intervenções aqui, agradeço a sugestão da doutora Letícia, muito bem acatado pelo doutor Paulo, acho que isso vai nos ajudar bastante. Muito obrigado. Obrigada, doutor. O outro processo não está na pauta, né? Não está. O outro, Okay. A gente vai adentrar o mérito, né? O outro Okay. A discussão é interessante e oportunamente a gente vai debater. Com certeza, doutor. Agradeço muito a sua obrigado participação. Mais uma vez. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Podemos seguir? E tem dois da pauta. Eu segui a sua ideia de botar alguns seus juntos, viu, Paulo? Tá ótimo. Vamos que vamos. Então, Alguém está com algum problema aí de conexão? Estou vendo que Wesley e Fernanda estão... Tem muitas Fernanda aqui na minha tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Para mim só tem uma. Só para você não ler... Para mim só tem uma. Para mim também só tem uma. Então não é problema no meu. Bom, vamos entrar, quem quiser entrar e sair rapidinho aí, para a gente começar o próximo. É um restart aqui. A Fernanda não está aparecendo. Ela estava ajustando o micro dela.
Aguardamos, então, doutora Fernanda. Aí já vamos abrindo aí, o item 2 da pauta, é Brasil Real, tem, na verdade vai do 2, 3 e 4. Não é isso, Paulo? Acho que sim. Você vai começar pelo 2 mesmo. Eu vou ver aqui. Podemos começar? Fernanda saiu. Se a gente começar a ter problema, a gente pode já pegar outro link, tá? Se vocês estiverem tendo dificuldade em retornar. Eu tô de boa aqui, apesar da minha internet não estar a melhor das melhores. Tá tranquilo. Tá. Só tô com essa obra aqui que inesperado começou hoje de manhã. Termina na parte da manhã. Vocês estão me ouvindo? Sim, Fernanda, estamos. Podemos continuar? Podemos. Doutor João, podemos? Então vamos lá, Paulo. Item 2. Ok, o item 2, Brasil Real, contribuição social previdenciária, obrigação principal, decorre de exclusão de simples, impugnado o lançamento, a decisão de piso manteve exigência. O recorrente reitera as alegações da impugnação que serão enfrentadas no voto. Bom, vamos ao voto. Eu não conheço a alegação de inexigibilidade da multa qualificada no percentual de 150%, posto que foi exigida apenas a multa ordinária de 75%. Não conheço da inconstitucionalidade da exigência dos juros com base na taxa Selic, em aplicação à súmula CARF 2. Rejeito a preliminar de prescrição por não se aplicar ao crédito tributário pendente de constituição decisão administrativa e não se vislumbrar eventual erro material na alegação, posto que sequer ocorrer a decadência. No mérito, acolhe os fundamentos da decisão recorrida para negar provimento ao recurso. Diferente do que alega o recorrente, a decisão de exclusão do simples era definitiva à época do lançamento, embora isso não fosse requisito legal. Mantém os efeitos da constatação da formação de grupo econômico, a caracterizar a solidariedade passiva pelos fundamentos constantes do processo número tal, relevando destacar os seguintes fundamentos da decisão de piso. Aí eu transcrevo e vou falar. Segundo a fiscalização, houve o que poderíamos chamar de desmembramento da empresa Taica, resultando na constituição das empresas chamadas Brasil Real, Terra Brasil e Edulines, para as quais, formalmente, constam sócios que eram ligados de alguma forma àquela empresa. O primeiro indício dessa intenção aparece sobre a forma de faturamento, conforme demonstrativo trazido pela fiscalização àquele processo, pois, à medida que este cresce na empresa Taica, se aproxima do limite de exclusão, vão se formando as demais empresas, voltadas para o mesmo ramo de atividade. Consta ainda que a manifestante do Lines Terra Brasil, desde sua constituição, funcionaram em galpão localizado na mesma área. E a empresa Brasil Real manteve o mesmo nome do Line no período de 2002 a 2003, 11 de 9 de 2002 a 8 de 2003. Ao mesmo tempo, ocorreram transferências monetárias entre as empresas do grupo, as quais denotam os procedimentos adotados pelos dirigentes com o objetivo de impedir o desenquadramento legal do Simples. Há que citar também reclamatórias trabalhistas anexadas aos processos, as quais têm o poder de trazer testemunho que compõe o retrato da situação fática no tocante ao relacionamento entre a empresa e a solidariedade. Verifica-se de todos os dados trazidos ao processo tal que se transfere para esse sucintamente por pertinente, o fato mais relevante se traduz na atuação do citado procurador Ari Salésio Brasil, o qual não é a interposta pessoa, como aduziu a defendente, mas se constitui de fato no verdadeiro dirigente do grupo, posto que, conforme verificado nas diversas procurações otorgadas pelas empresas, possuía poderes para
para administrá-las. Sendo assim, conforme bem retrata a representação fiscal, os indivíduos que constituíram formalmente no contrato social a operação são apenas sócios figurativos na história da empresa, aos quais a lei se refere como interpostas pessoas. Voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo da arguição de constitucionalidade e da matéria estranha à lide. E na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar de provimento. Deixa eu ver se tem matéria estranha ali de meu. Assim, a questão da multa qualificada aqui de 150, isso é estranha ali, não tem. Então, é como voto nesse processo. Ok, doutor Paulo. Alguém tem algum questionamento em relação a esse processo? Ele já estava excluído do Simples já na época da decisão, já definitivamente, né? Uhum. Algum questionamento? Vou colocar em votação, então. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, sim. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 2, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade da matéria estranha lide, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Item 3. Bom, o item 3 é Brasil Real novamente, né? Contribuições previdenciárias, obrigação principal, cota patronal, impugnada a exigência, manteve o lançamento. Vamos ao voto. Bom, eu não conheço da alegação de inexigibilidade da multa qualificada. 1, 2. É que eu fiz um resumo, eu estava lendo o resumo do outro processo. Então, a gente está lendo agora o resumo do processo, que é final 2013-09. Então, eu voto por afastar a decadência ante o evidente intuito de fraude consistente na interposição de terceira pessoa, o que fundamenta o ato declaratório de exclusão do Simples, as folhas 3, bem como pela existência de representação fiscal para fins penais, folha 70, impondo-se a aplicação da regra decadencial do artigo 173, sendo válida a exigência relativa à competência de 5 de 2008. São várias competências, ele arguiu em decadência só com relação a essa. Cujo lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em 1 de 2014. Rejeita a preliminar de nulidade da decisão recorrida, fundada no indeferimento da prova pericial, por ter sido fundamentada. Rejeito o pedido de perícia reiterado no recurso por não se prestar a suprir a omissão do recorrente e instruir a impugnação ou mesmo o recurso voluntário com quaisquer documentos comprobatórios. Rejeito a defesa de mérito, suposta inclusão na base de cálculo de verbas indenizatórias por falta de comprovação. Ressalta não caber análise em tese acerca da natureza indenizatória de determinadas verbas. Bom, a perícia que ele quer é para verificar que verbas indenizatórias teriam integrado a base de cálculo. Ele não junta documento nenhum relativo a isso e apresenta um recurso voluntário bem extenso, justificando a natureza indenizatória de várias verbas. Mas não está provado que ele não trouxe nenhuma prova de que essas verbas indenizatórias, citadas em tese no recurso voluntário, têm integrado a base de cálculo do imposto. Então, ele precluiu o direito de produção dessa prova, né? Então, eu voto por afastar a decadência, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. É como voto. Aqui nesse caso também foi patronal, em função do Simples. Acho que foi, né? Deixa eu abrir os dois processos aqui. Aqui fala, Esse é o 2.
Bom, são períodos distintos, entendeu? O Tá. processo 2 é a competência de 2005 a 2006 e o outro é a competência de 2013. Tá. São meses, período de 2013. Entendi. Ok. Algum questionamento, pessoal? Tá afastando a decadência, rejeitando a preliminar e negando o provimento ao recurso. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Também acompanho. Então, item 3, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Item 4. O item 4 se refere a contribuições sociais devidas a terceiros, né, e os fundamentos são os mesmos do acordo da decisão anterior, entendeu? Então, eu estou mantendo, estou produzindo o mesmo voto. Ok, só mudou a contribuição aí. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, item 4, Brasil Real Indústria, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em afastar a decadência, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Item 5, Rede de Educação Roselo. Bom, fiz um resumo do item 5, ato cancelatório de isenção. Trata-se de retorno de diligência, resolução às folhas tais, cujo resultado, que potencialmente virá a prejudicar o recorrente, não lhe foi cientificado. Então, eu proponho converter o julgamento em diligência para que seja dado ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência de folhas 477 seguintes, com abertura do prazo de 30 dias para manifestação. Se eu fosse analisar o resultado da diligência, eu produziria um voto contra o contribuinte, entendeu? Aí ele tem que ser cientificado. Ok, perfeito. Algum questionamento? O doutor Paulo está propondo, então, a conversão do julgamento em diligência para que o sujeito passivo seja cientificado da diligência para que possa se manifestar acerca do resultado. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que seja dada ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência de folhas 477 seguintes, com abertura do prazo de 30 dias para manifestação. Item 6, Romilda. Também do Dr. Paulo. Tem 2 processos da Romilda, 6 e 7. Só um minutinho, viu?
Vamos pular para o 7, que eu tenho que verificar uma questão aqui com relação a um processo. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar ele rápido. Quer chamar o próximo, talvez, presidente? Então, talvez eu consiga pesquisar. Quer ir para o do João, Paulo? Enquanto acho que o Paulo olha aí, a gente vai para o João. Vamos para o do João aqui, ó, o item 8. É meu mesmo, né? É do mesmo recorrente. Tu quer aguardar? A gente pode ir para o do João, 8, da cota. O 7 é do mesmo recorrente? Está escrito aqui, Romilda, 6 e 7 são da Romilda. É melhor eu passar para o João, então. Não, tá tranquilo, tá tudo muito tranquilo, entendeu? Vamos voltar, então. Podemos? Então vamos para o 6 ou para o 7? Qual que você quer começar? Deixa eu abrir aqui meu resumo de novo. Eu não estava me entendendo. Então vamos para o 7, e depois a gente volta para o 6. O 7 é a contribuição social, obrigação principal. Contribuição social é devida pelo empregador e destinada a terceiros, exclusão do simples. Impugnado no lançamento, a decisão manteve a exigência. Recorrente requer a aplicação da súmula CARF 76. Bom, no que diz respeito à matéria devolvida ao colegiado, dou provimento ao recurso para excluir do crédito tributário exigido as parcelas das contribuições sociais recolhidas na sistemática do Simples Nacional, por oportuno registro que houve equivocada transferência do débito referente ao auto de infração número tal, processo número tal, final 67, né, a título de matéria não impugnada, não cabendo manifestação alguma desse colegiado acerca das decisões proferidas nesse processo. Ocorre que ambos os lançamentos foram objeto de acordo recorrido integralmente enfrentado por essa decisão. Isso posto, a unidade preparadora deverá proceder à juntada de cópia do presente acordo nos autos do processo, aí eu cito o número do processo, de modo a dar execução ao julgamento. Então, eu dou provimento ao recurso. Em suma, aproveitar a parte da contribuição recolhida na sistemática do Simples Nacional e a matéria simulada, né? Ele só pede isso. E aí foi quando houve o julgamento lá da DRJ, eles desmembraram os processos em outro processo. A unidade preparadora entendeu que havia matéria não impugnada e transferiu o crédito tributário da matéria não impugnada para outro processo. Só que a decisão de piso julgou tudo como impugnado, e de fato tudo foi impugnado, entendeu? Uhum. Então não cabia, essa transferência é insubsistente. Aí essa sua decisão, eu não preciso entender. Peraí, a autoridade preparadora, quando recebeu a impugnação, segmentou. Aí seguiu uma parte do processo, seguiu para contencioso, outra seguiu para cobrança. Perfeito. Isso porque ela entendeu que a impugnação era parcial. A autoridade julgadora entendeu que tudo foi impugnado e julgou tudo. E passou... mas ela julgou que não estava nos autos? Isso, julgou tudo. Julgou toda a impugnação ofertada pelo contribuinte. Então, essa transferência de crédito tributário é um equívoco, entendeu? Tudo foi impugnado e está naquele processo lá, entendeu? Está no processo que eu citei primeiro aí. Então, é muito comum, quando a gente vai julgar na DRJ, ter uma transferência de crédito tributário a título de matéria impugnada. Eu sempre faço consignar que isso é um equívoco, que tudo foi impugnado e julgo tudo, entendeu? E a unidade preparadora que vai tomar providência para acertar o sistema, entendeu? Do julgamento. Então, está nos autos, sim. Tem uma impugnação que impugna tudo. Houve um desmembramento equivocado. Então, a gente está julgando o recurso contra uma decisão da DRJ que julgou tudo, entendeu?
Essa nossa decisão valeria para os dois processos, é isso? Vale para os dois processos, porque o lançamento foi impugnado no processo em que foi controlado os dois créditos tributários, um deles indevidamente transferidos, mas foi julgado naquele processo lá, entendeu? Não tem nenhum julgamento no processo, no crédito tributário transferido. Ok. Ele se declarava optante pelo Simples, mas ele não era, ele tinha sido excluído. E aí ele está pedindo só a dedução dos recolhimentos. E aí está aplicando a súmula CAP 76. Eu nunca me deparei com essa situação de estar separado aí. Não, já deparamos sim, Sheila. É? Não é tão comum, mas às vezes acontece. Quando a impugnação É estranho. A unidade preparadora tem que separar mesmo, se a impugnação for parcial. Agora, o que o Paulo está colocando é o seguinte: a autoridade preparadora entendeu que a impugnação era parcial, seguiu na cobrança da matéria em controvérsia, mas a matéria era, na verdade, controversa. É isso que o Paulo está dizendo, é isso, né, Paulo? Isso, exatamente. Entendi. Mas ela não teria que ter se manifestado, então? Eu acho que o que ela deveria ter é voltado a controlar o crédito tributário num processo único. Eles optaram por fazer outra forma de juntar esses processos e encaminhar para uma tramitação junto, né? Embora não esteja anexo, acho que só consta de uma nota ali, né? O correto, Paulo, aí nesse caso seria a DRJ fazer uma diligência para juntar os processos para então proferir o acordo. Para que não seguisse em cobrança aquele processo que, na verdade, estava em litígio. Isso, pelo que o senhor está dizendo, eu não vi que o processo não deve ter sido feito. O outro processo seguiu o caminho dele, indevido. Caminho indevido. Então, o correto seria, se a DRJ conheceu o litígio integral do lançamento, juntar os dois processos para que os dois ficassem suspensos, e não só uma parte, né? E proferisse o acórdão sobre os dois. Mas isso aí é um problema que a unidade preparadora vai ter que resolver. Ok. Então podemos colocar em votação, ele está dando provimento ao recurso. 76. 76. É aquela que fala dos recolhimentos. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Ok? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Tá mudo. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Esse foi o item 7. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Aí vamos para o 6. Aí o 6, eu estou apenas fazendo uma resolução, entendeu? Então, trata-se de crédito tributário indevidamente apartado a título de matéria não impugnada e que já foi objeto de julgamento nos autos do processo principal, número tal. Então, eu proponho a conversão em diligência. Eu voto pela conversão do julgamento em diligência para que seja juntado ao presente os autos, a cópia do acordo lavrado nos autos do processo número tal, que decidiu pela matéria no âmbito desse colegiado, sendo desnecessário o retorno dos autos a esse colegiado por se tratar de matéria já decidida. É o que eu proponho nesse outro processo aí, que é o desmembramento do crédito tributário da matéria não impugnada, entendeu? Que reputada não impugnada, mas que foi, né?
Ok. Algum questionamento? Isso aqui é uma forma de consertar uma bola quadrada, para situações atípicas, né? Doutor João? Eu acompanho, só uma dúvida, doutor Paulo. Lá no processo que a gente julgou, que é o que estava controverso, né? O senhor colocou lá no voto que estaria fazendo essa diligência? Porque se eu entendi bem, nós julgamos lá os dois processos, assim, os dois créditos tributários, não é isso? Isso. Nós julgamos lá os dois. E aqui o senhor está dizendo, olha, esse processo, na verdade, tem que ser apensado aquele. Deveriam estar correndo junto desde lá do DRJ. Então, estava achando em diligência. Eu até não sei se a diligência seria o melhor instrumento a essa altura, mas, enfim, é o instrumento que existe. Acredito que terá um acordo para este. A minha única dúvida é que para aquele acordo a gente está... Eu posso ler para você a decisão do outro processo? Sim, por favor. Não, é só porque eu estou preocupado se a autoridade preparadora vai saber isso. Então, deixa eu ver o penúltimo parágrafo do outro processo, para ver se esclarece. No outro processo. Por oportuno, registro que houve equivocada transferência do débito referente à auto-infração número tal para o processo final 67, a título de matéria não impugnada, não cabendo manifestação alguma desse colegiado acerca das decisões proferidas nesse processo. Ocorre que ambos os lançamentos foram objeto do acordo recorrido, integralmente enfrentado por esta decisão. Isso posto, a unidade preparadora deverá proceder à juntada de cópia do presente acordo aos outros processos tal, de modo a dar execução ao julgamento. Então, está amarrado lá e cá. É isso. Eu acompanho. Na verdade, a diligência para que a autoridade preparadora junte esse processo àquele. Para que seja juntado naquele processo para a gente devolver. Não sei se poderia devolver por mero despacho a essa altura, acho que também essa altura que já está pautado, não, mas poderia ter sido feito antes, poderia ter pensado antes e a gente estaria julgando, na verdade, os dois, a este momento. Aí, mas no caso, a solução seria para juntar a cópia do acórdão ou para apensar os dois agora? Não, o acordo que nós já proferimos engloba esse processo também, não é isso, doutor Paulo? Sim, aí como é que é o engloba esse crédito tributário aqui. Então, o ideal seria que esses processos estivessem juntados. Isso poderia ter sido feito por despacho. Não foi, está pautado, então tem que ter uma decisão para esse processo. Sim. E a decisão é essa que o Paulo está propondo. Olha, eu proponho uma resolução para que se junte esse processo àquele. Porque a matéria desse processo está julgada lá. Não, a minha pergunta é que ele está propondo juntar a esse processo a cópia do acórdão lavrado no outro processo. Aí essa é a minha dúvida. Você não tem que juntar os dois processos também, não? Entendi. Eu acho, doutor Paulo, que aqui o que a gente tem que fazer é determinar que esse processo seja juntado àquele lá. E não é juntado por apensação, não, é por anexação. Há uma diferença essencial. Esse processo foi indevidamente apartado, então tem que juntar por anexação. Essa que é a decisão que me parece o doutor Paulo está pretendendo. Que se junte tudo, porque o acordo que a gente já votou diz respeito ao conteúdo desse processo também, a matéria. Então tem que juntar por anexação. Entendeu? Por anexação, né? Tá. Aí, você concorda, Paulo? Concordo. Eu acho que é isso. Qualquer solução, eu acho que é bem-vinda. A gente está desfazendo o que foi mal feito. É isso. Por isso o doutor Paulo está arredondando a bola quadrada. Então, como é que ficaria? Converter o julgamento em diligência para que seja juntado por anexação. Para que a unidade preparadora junte por anexação, junte esse processo por anexação aos autos do processo tal aí.
por anexação ao processo tal, sendo desnecessário o retorno dos autos a esse colégio por se tratar de matéria já decidida. Só Perfeito. pontua isso para evitar que alguém queira devolver isso aqui por ser diligência, não entender direito. Perfeito. Abre, tem um microfone ligado aí. Processo 1. Vamos lá, então, doutor João, como vota? Eu vou redigir o dispositivo aqui. Acompanho. Doutor Wesley, Acompanho. doutor Kleber, Acompanho. doutora Fernanda, Acompanho o relator. doutora Letícia, Acompanho. doutor Maurício, Me acompanha. também acompanho. Então, vamos ver como é que ficou, Paulo. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora junte por anexação os autos, os presentes autos, junte por anexação os autos ao O presente processo aos autos do processo tal. O presente processo aos autos do processo 10.183.721.370.2014.41, que decidiu a matéria no âmbito desse colegiado. Precisa? Que decidiu a matéria dos dois processos. Pronto. Que decidiu a matéria dos dois processos. Isso. E aí eu acho que fica claro, hein, doutor Paulo? Fica. Que está decidindo tudo naquele processo, naquele acordo. Precisa colocar... doutor Paulo, tem recurso nesse processo? Tem, né? Porque veio para cá. Não, o recurso foi só no outro. Nesse processo não tem. Pai, peraí, então a gente está julgando sem ter recurso? Tem recurso da outra decisão que julgou tudo, entendeu? Ah, então tem recurso. Tem recurso. Ah. Então é isso mesmo, doutor. E precisa colocar, sendo desnecessário o retorno dos autos a esse colegiado por se tratar de matéria decidida, aqui Eu colocaria isso aí no dispositivo? Que alguém entenda mal e isso retorne aqui. Facilita a execução lá, não vai ter dúvida. Tá, então vamos ler de novo. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora junte por anexação o presente processo aos autos do processo 10.183.721.370.2014.41, que decidiu a matéria dos dois processos no âmbito deste colegiado, sendo desnecessário o retorno dos autos por se tratar a esse colegiado de novo, né? Vai ficar ruim, né? Sendo desnecessário o retorno dos autos por se tratar de matéria já decidida. Ok, então esse foi o item 6 da pauta. A gente pode dar um intervalo, são 10h19. Ô, Sheila, Oi. pode interromper. Vou interromper a gravação.